Meus queridos amigos, alunos da nossa família Eletrônica Fácil, galera da turma faixa branca, galera tá começando no mundo da eletrônica, olha só. Nosso querido aluno Marcos, ele fez uma pergunta no módulo 2 da faixa branca, tá bom? Então olha lá, no módulo 2 que fala sobre soldagem de componentes eletrônicos, tá? E o Marcos ele perguntou o seguinte: professor Rodolfo, eu tenho uma estação de solda Yashun, então beleza, uma estação bacana, uma Yashun 937, e a pergunta dele é a seguinte: como que eu faço para saber a temperatura que terei que ajustar para fazer a soldagem de cada componente eletrônico? Então, Marcão, a sua dúvida, que na verdade é a dúvida de é a dúvida de milhares de pessoas. Então, se você, meu querido amigo, aluno que está aqui me assistindo, já teve a sua dúvida também sobre qual é a temperatura que você tem que ajustar para fazer a solda de um componente, deixa aqui, hashtag temperatura de soldagem, para a gente saber as dificuldades que vocês também passam no seu dia a dia, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O Marcão, é o seguinte, quando você trabalha com a sua estação de solda, então, por exemplo, esse ferro de soldar aqui, ele faz parte do conjunto de estação de soldagem e retrabalho da Yashun, no caso aqui é a Yashun 902, tá? Beleza? E a temperatura da soldagem eletrônica é algo muito importante, porque as coisas funcionam assim. Você tem que ajustar a temperatura ideal para você soldar um componente eletrônico de forma que, vamos pegar uma placa aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu estou soldando o shield para Arduino do Eletrônica Fácil, tá? Se eu vou fazer a soldagem desse resistor que está aqui, ó, tá? A ilha de solda, que é o local que você derrete a solda, o terminal do componente e o ferro de solda, os 3 pontos, tá? Eles têm que estar com equilíbrio térmico show de bola e numa temperatura que seja aceitável para que a liga de solda que você está usando, seja ela qual for, seja ela uma 6337, seja ela uma liga de solda lead free, que nesse caso aqui é 90% estanho e 10% prata, tá? Não tem chumbo nesse caso aqui, tá bom? Beleza? E você vai ter que usar uma temperatura, então, que derreta a solda muito bem, que a solda se espalhe pelo ponto que você está soldando de forma show de bola, tá? Mas respeitando os limites de operação de soldagem eletrônica do componente que você está trabalhando. Ou seja, você não pode vir a danificar um componente eletrônico pelo fato de você estressá-lo termicamente de forma exagerada, tá? Então, para mostrar um pouco mais para você sobre isso, eu vou ver se consigo abrir aqui um datasheet, ó, um N4007 datasheet. Então, vamos ver se ao abrir aqui o datasheet, ó, então está aqui o nosso catálogo técnico, o nosso manual técnico, tá bom? Professor Rodolfo, mas como que você pesquisou o datasheet? Gente, entrei no Google, digitei assim, ó, um N4007 datasheet, tá bom? Beleza? Aqui tem os anúncios, eu pulei os anúncios aqui, e aqui tem a Vishay, tem aqui no site da Mouser Electronics, e tem no ON Semiconductor, que é um fabricante super confiável de componentes eletrônicos também, tá? Sempre procure pelo PDF, tá? Porque é no PDF que você vai ver as informações oficiais do seu componente eletrônico. Aí, gente, nesse cara aqui vai ter um monte de informação, a corrente, a tensão e tal. Vamos tentar procurar aqui sobre temperatura de soldagem, tá bom? Vou apertar aqui Ctrl F, tá? Ctrl F e vou digitar solder. Opa! Então, olha só que bacana aqui, ó. Solder já achou um termo aqui bacana pra gente, ó. Olha só que bacana. Então, aqui tá falando, ó, o seguinte, que o lead, que é o terminal do seu componente eletrônico, e a montagem na superfície, ele tem uma temperatura de soldagem proposta de 260 graus Celsius, Marcos e família eletrônica fácil. Então tá vendo, ó? Então tá aí uma temperatura de 260 graus por no máximo 10 segundos, tá bom? Então 260 graus em 10 segundos.
tá bom? E aí o fato é o seguinte, bom, tá, professor, mas e se eu ajustar a temperatura da minha estação de solda em 300 graus? Eu vou soldar em 300 graus Celsius. Eu posso fazer isso ou imediatamente eu vou queimar o componente se eu trabalhar com 300 graus? Você definitivamente não vai queimar o componente eletrônico, pessoal. Só que anota essa regra no seu caderno, no seu bloco de anotações. Alunos do curso de Eletrônica Fácil, já anotem, tá? Anota aí no seu bloco de anotações o seguinte, que quanto maior é a temperatura que você escolher para a sua estação de solda trabalhar, menor tem que ser o tempo de exposição do componente eletrônico àquela temperatura que você colocou. Então, se no datasheet está falando assim, que ele pode trabalhar 260 graus em 10 segundos, se você trabalhar com 300 graus, que é um pouco mais, você vai ter que soldar em menos tempo, em 9, em 8 segundos, tá? Tá, professor Rodolfo, só que eu gosto de trabalhar com 350 graus para fazer soldagem eletrônica. Posso soldar? Pode soldar, só que você vai ter que fazer uma soldagem muito mais ágil com a sua estação de solda. Por quê? Porque se você assim não a fizer, você corre o risco de você estressar termicamente o seu componente eletrônico e ele vir a queimar rapidamente pelo fato de você ter sobrecarregado ele termicamente no momento que você estava fazendo a montagem da sua placa eletrônica, tá? Tá, e se eu colocar então 400 graus? A resposta é a seguinte. Se você é um cara que gosta de soldar tudo a 400 graus, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, que vocês têm que ser expert na sua soldagem eletrônica, para que vocês não queimem os seus componentes. Posso soldar 400? Posso, mas você vai ter que soldar em 2 segundos, em 1,5 segundo, entendeu? E o que acontece? Quando você trabalha numa temperatura muito alta, na sua ponta da sua estação de solda, ou no seu ar quente, o que acontece? Acontece assim, que quanto mais temperatura você usa, no momento que você está soldando, fazendo a montagem, no processo de assembly da sua placa eletrônica, menor a quantidade de erros que a prática vai admitir para você que está começando no mundo da eletrônica. Então tem muita gente que você vai conversar e fala, nossa, eu só soldo a 400, a 450 para mim é pouco, eu gosto de 460 graus. Bom, essas pessoas, elas vão ter que soldar em 1 segundo, 2 segundos, vai ter que soldar muito rápido, porque se ela não soldar rápido, ela pode vir a danificar o componente eletrônico. E se ela não danificar o componente eletrônico pelo tempo de exposição, o risco de ela danificar a placa eletrônica é muito grande. De ela pegar e remover uma ilha de solda, até mesmo uma trilha, tá? Se você soldar terminais de barras de pinos a uma temperatura excessiva, 400, 450 graus, você chega a derreter a parte polímera, né, a parte plástica dela, e o terminal entra para dentro do conector da barra de pinos, tá? Então, meu querido amigo Marcos, a regra é clara. Se você soldar a 260, você tem 10 segundos para soldar o seu componente, o terminal do componente, o lead, que é o terminal, tá? Se você quanto maior a temperatura que você usar, menor é o tempo de exposição que você vai ter para fazer a sua soldagem eletrônica, tá bom? O que eu recomendo? Eu recomendo que você sempre comece numa temperatura mais baixa, tá bom? Começa numa temperatura mais baixa e aí gradativamente você vai sentindo o que a placa está te oferecendo, quais são as dificuldades e você vai subir no decorrer do tempo. E um outro problema de você soldar numa temperatura muito alta, meu querido aluno Marcos, da nossa família Eletrônica Fácil. O problema, Marcos, é o seguinte, que quando você solda a 400 graus Celsius, tem uma coisa chamada fluxo de solda. E os fios de solda, tipicamente, Marcão, eles já vêm com uma pequena dose internamente de fluxo de solda, tá? E o que acontece? Se você trabalha numa temperatura de exposição muito alta, malemar você caiu ali com a liga de solda no ponto que você está soldando o seu componente eletrônico e o fluxo já evapora. Então o fluxo não teve tempo de agir no ponto que ele
ele tem que limpar e remover as oxidações para você vir a fazer uma solda perfeita, uma soldagem perfeita, tá? E é por isso que muita gente que trabalha com temperatura muito alta na área de soldagem eletrônica sempre aplica muito fluxo pastoso, tá? Por quê? Porque o fluxo pastoso você vai ter uma dificuldade maior de ele evaporar no decorrer do tempo. Se você usar o fluxo líquido, que também é muito bom e não necessita de limpeza, que é o No Clean aqui da Implastec, por exemplo, uma temperatura muito alta ele evapora muito rápido, vai ter dificuldade de agir no seu sistema eletrônico, tá? Então, esses são os prós e os contras de cada momento que você for fazer a sua soldagem eletrônica, tá bom? Mas o que eu recomendo? Sempre vá até o datasheet, veja a temperatura base, tente fazer a soldagem nessa temperatura que o datasheet está recomendando. E se você tiver problema porque seu ambiente está muito frio ou que a sua ponta da estação de solda está muito fininha, tá bom? Porque é mais um detalhe, porque não adianta também só você parametrizar a temperatura na estação. Quanto mais fininha for a sua ponta da sua estação de solda, mais dificuldade você vai ter de fazer a transferência térmica do ponto que você está soldando, Marcos, tá? Então, esse é mais um detalhe importante. Pode ser que em 260, numa ponta tipo fenda, igual essa aqui, ó, essa ponta do tipo fenda aqui, como ela tem uma área de contato bacana, grande, você consegue transferir mais rápido a temperatura. Só que se você trabalha com uma pontinha dessa daqui, por exemplo, ó, que eu chamo da pontinha nariz da bruxa do pica-pau, que ela é tortinha assim mesmo, pessoal, tá? Mas é muito boa para você fazer soldagem eletrônica, tá bom? Não foi o professor Rodolfo que entortou. Ô, gente, não vai falar mal da minha solda aí, tá? Mas, ó, quando você usa uma pontinha fininha, essa ponta aqui, ou a ponta do tipo agulha, que é mais fininha ainda, ó, tá vendo aqui, ó? Beleza? Você vai ter mais dificuldade de fazer a transferência térmica. Então, o que significa? Que o 260 ele pode ser bom para uma ponta que tem uma área maior. Agora, numa ponta mais fina, você vai ter que subir um pouco a temperatura, porque no momento que você encosta na placa, a placa vai tender a resfriar a ponta. Então, vai demorar mais tempo para você fazer esse processo de soldagem com sucesso. Tá bom? Então, a dica é, veja a ponta ideal, veja o datasheet, a temperatura que o datasheet recomenda, nesse caso 260, mas você vai subindo gradativamente conforme for a sua necessidade prática e quanto maior a temperatura, menor o tempo de exposição. Tá bom, meu querido amigo Marcos? Tá bom, família Eletrônica Fácil? Ele acabou de postar essa dúvida no nosso módulo 2 do curso de Eletrônica Fácil. Aliás, se você ainda não baixou o e-book gratuitamente do nosso querido curso de Eletrônica Fácil, acessa aí cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Primeiro você se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário aqui, deixa aqui para mim o comentário. Qual a temperatura que vocês gostam de soldar, o porquê, deixa aqui a sua opinião, é muito importante aqui para nossa família Eletrônica Fácil, tá bom? E aí você clica no link da descrição e vai lá no nosso site do curso eletronicafácil.com.br e baixa o seu e-book incrível, maravilhoso, sensacional, de mais de 270 páginas sobre o fantástico mundo da eletrônica para você aprender eletrônica conosco gratuitamente do absoluto zero nesse livro show de bola, tá bom? Um abração, Marcos, um abração, família Eletrônica Fácil, tamo junto, vamos pra cima aqui, juntos somos mais fortes, sempre chegamos mais longe, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e vamos pra cima, valeu e vamos pra próxima!